Existe um tipo de silêncio que só existe a 30 quilômetros da costa. Não é a ausência de som, porque o mar nunca cala a boca. É o silêncio da humanidade. O silêncio de saber que, se você gritar, apenas a água vai ouvir. No Vale Sombrio, esse silêncio tem um endereço: o Farol da Rocha Negra. Uma agulha de pedra cravada no meio do Atlântico hostil. Estamos em 1973. Theo, um homem que carrega o peso de um passado que prefere esquecer, aceitou o posto de faroleiro. Ele buscava a solidão. Ele achava que a rocha fria e o trabalho mecânico de polir metais e dar corda no mecanismo seriam sua terapia. Ele estava errado. Há coisas no oceano que são mais antigas que a terapia, mais antigas que a humanidade. E elas têm sono leve. O farol da Rocha Negra não é um aviso para os navegantes. Ele é uma tranca. E Theo acabou de receber a chave. Antes que a maré suba, inscreva-se e deixe seu like. Você vai precisar de um ponto de luz na escuridão que está por vir. Bem-vindo, você está no Vale Sombrio. A chegada de Theo foi marcada por um mar cinzento e um adeus rápido do barqueiro, que parecia ansioso para se afastar da ilha. O farol era uma torre de ferro e pedra, cheirando a sal, mofo e querosene. A escada em espiral parecia infinita. Uma broca perfurando o céu e o inferno ao mesmo tempo. O guardião anterior havia desaparecido. Deixou apenas um diário na sala de controle. Theo, sendo um homem prático, ignorou as primeiras páginas, cheias de divagações sobre olhos na água e cânticos nas bolhas. Ele focou no manual técnico. O mecanismo da lente de Fresnel era uma obra de arte da engenharia do século XIX. Pesado, complexo, exigia corda manual a cada 4 horas para girar. A luz precisava ser intensa, constante. Mas havia uma instrução estranha no manual, escrita à mão com tinta vermelha. A frequência deve ser mantida. O giro não pode parar. Se a luz oscilar, ele sonha. Se a luz apagar, ele acorda. Theo riu. Superstições de velhos marinheiros. Durante as primeiras semanas, a rotina o consumiu. Subir, dar corda, polir, descer, comer enlatados, tentar dormir com o estrondo das ondas batendo na base da torre. Mas o isolamento começou a corroer suas certezas. Ele começou a notar coisas. Os peixes ao redor da ilha. Eles nadavam em padrões estranhos, espirais perfeitas, todos olhando para baixo, para o abismo. À noite, na sala da lanterna, Theo olhava para o Mar Negro. Às vezes, ele jurava ver bioluminescência lá embaixo. Não peixes brilhantes, mas formas vastas, do tamanho de cidades, movendo-se lentamente nas fossas abissais. A luz do farol varria o oceano como um radar. E Theo começou a sentir que a luz não estava procurando, estava suprimindo. A tempestade de 73 não veio no boletim meteorológico. Ela se formou em cima da Rocha Negra como uma maldição localizada. O vento uivava com uma voz quase humana, batendo nas paredes de pedra com força suficiente para fazer os dentes de Theo vibrarem. As ondas subiam mais alto que a metade da torre, cobrindo a ilha com espuma branca e raiva. Theo estava na sala da lanterna, lutando para manter o mecanismo girando. O barulho era ensurdecedor. O vidro grosso da lanterna, projetado para aguentar furacões, começou a gemer. E então aconteceu. Não foi o vento. Foi algo que veio de baixo. Uma onda colossal, anormalmente escura e densa, atingiu a torre. A estrutura inteira inclinou. Houve um som de estilhaçar que pareceu o fim do mundo. A lente de Fresnel, o coração de cristal do farol, explodiu em 1000 pedaços. A lâmpada de querosene se apagou com o vácuo. A escuridão caiu sobre a Rocha Negra, total, absoluta. Theo foi jogado contra a parede de ferro. Tonto, sangrando, ele olhou para onde a luz deveria estar. Apenas o vazio da tempestade olhava de volta, e então o som mudou. O vento diminuiu por um segundo, e do fundo do oceano, através de quilômetros de água, através da rocha da ilha, subiu uma vibração. Um som grave, tão profundo que Theo não ouviu com os ouvidos, sentiu nas obturações dos dentes. Gutural, como o ronco de um deus acordando de um sono de éons. A tranca havia sido quebrada.
O pânico de Theo era primordial. O manual. Se a luz apagar, ele acorda. Ele tentou acender fogos de emergência, lanternas de mão, mas o vento apagava tudo. A única luz que importava era a da frequência da lente grande. Theo desceu as escadas correndo, tropeçando na escuridão, a sanidade escorregando a cada degrau. Ele precisava de óleo. Precisava improvisar algo no topo da torre. Enquanto estava na base, perto da porta de ferro que dava para o exterior, ele ouviu algo novo sobre o barulho do mar. Slap, slap, slap. Sons úmidos, pesados, como grandes massas de carne molhada batendo na pedra. Estava vindo de fora, estava subindo a torre. Theo olhou pela pequena vigia da porta, reforçada com vidro grosso. Um relâmpago iluminou a cena por um segundo. A torre do farol não estava mais sozinha. Coisas estavam escalando-a. Não eram sereias, não eram monstros de filmes. Eram apêndices. Tentáculos grossos como troncos de árvores, cobertos de ventosas que pulsavam com uma luz azul doentia, agarravam-se às pedras, puxando algo muito, muito maior para cima, para fora da água. O mar ao redor da ilha não era mais água. Era uma massa fervilhante de formas gelatinosas e olhos que não deveriam existir na nossa realidade. A entidade estava subindo para apagar a fonte da irritação. O farol. Theo correu de volta para o topo. Ele não podia lutar contra aquilo. Ele era uma formiga contra uma montanha viva. A vibração era tão forte agora que o nariz de Theo começou a sangrar. Ele chegou à sala da lanterna destruída. O vento e a chuva entravam livremente. Os tentáculos estavam chegando ao parapeito. Ele podia sentir o cheiro deles, uma mistura de iodo, podridão e algo antigo, metálico. Uma forma colossal começou a se erguer acima da varanda do farol, bloqueando a pouca luz da lua. Theo não conseguiu ver o todo. Sua mente se recusou a processar. Ele viu apenas um olho do tamanho de um carro, leitoso, indiferente, cheio de estrelas mortas. Theo sabia que ia morrer, mas ele era o guardião. Com as mãos trêmulas, ele pegou o barril de reserva de querosene. Ele o virou sobre o mecanismo quebrado, sobre o chão da sala da lanterna, sobre si mesmo. Ele pegou seu isqueiro Zippo. "Você quer luz?" Theo gritou para o olho gigante que o observava. "Eu vou te dar luz!" Ele riscou o isqueiro. O barco de suprimentos chegou 3 dias depois, quando o mar acalmou. Eles encontraram o farol da Rocha Negra. A sala da lanterna no topo estava torcida e derretida, uma coroa de metal queimado. Eles não encontraram Theo, nem um osso, nem uma cinza, mas encontraram o diário. A última entrada estava borrada de sangue e água salgada. Não é um farol, é um aviso. Eu olhei para o abismo, e o abismo piscou para mim. Os marinheiros que foram lá dizem que a ilha parece diferente agora. A rocha parece mais escura, mais úmida. E à noite, mesmo sem a luz do farol, se você olhar para a água ao redor da Rocha Negra, você verá que o mar ali nunca está realmente escuro. Há sempre um brilho verde e doentio vindo lá de baixo, esperando outra chance de subir. E aqui, o silêncio não existe. Apenas o ronco do que dorme lá embaixo,